corintiano, que nem o James Onig, que está com a sua camisa roxa do Corinthians, né? Que é corintiano roxo. Na verdade, a camisa roxa não é do Corinthians, não. Não é do Corinthians, mas é porque você é roxo. Você é corintiano. Hoje você tá chique, hoje você tá... Eu tô de luto hoje, porque o Trump, né, sabotou a humanidade. Antes de iniciar com... Fala, Onig, você quer falar, Onig? O Trump, qual que é o veredito do Trump, Onig? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tô estudando isso aqui desde ontem aqui no tablet e pegando muitas opiniões, analisando, cara, tá difícil de entender o que o cara quer. Tá difícil, né? Ninguém sabe, até agora. Ninguém sabe, Conde. É uma situação que tem coisas que ele tirou da universidade em minha cabeça, para não falar outra parte do corpo. Tem coisas que podem ser consideradas balanceadas e tem outras coisas milimétricas. Então, eu acho que nós estamos assistindo mais uma vez a transformação vinda dos Estados Unidos e que eu arrisco dizer aqui, em tom de palpite, com os amigos e as amigas que nos assistem. Os Estados Unidos cavou a própria cova para um isolacionismo gigante, conforme as relações a esse pacotaço, a esse tarifaço. Vamos aprofundar essas questões aqui com o Ramos. Estou na expectativa de te ouvir, viu, querido? Ontem eu não pensava em outra coisa. Deixa eu trazer comentários aqui. Deila Costa está dizendo, será que o Trump não vai acabar tornando a Europa grande outra vez? Será que a Europa não vai acordar da letargia econômica a que foi relegada pelos Estados Unidos? Olha, uma primeira resposta expressa aqui, eu diria, pelos líderes que ela tem hoje, eu diria que não, mas não se sabe o que pode acontecer, né? Zé Carlos Faria, o homem é o lobo do homem, Thomas Hobbes. Mas o Hermann Hesse fez um romance, né, com esse título, salvo engano. Foi a citação aqui do Miola. Robson Bob Sobreira, chance do STF se redimir dos crimes contra Lula e PT. Obrigado a todos que estão comentando aqui. Peço para vocês darem um like, comentarem mais um pouco aqui, aproveitarem para fazerem perguntas aqui para o James Onig, em todas as línguas do mundo. Onig, de fato, ficou uma coisa assim, parecia mais um circo, né? Um circo montado pelo Trump, que ele tem muita habilidade para fazer isso. Para o Brasil, parece que saiu barato, mas não dá para entender direito realmente o que está acontecendo. Daquilo que dá para entender, qual é a sua percepção? Hoje, por exemplo, o que nós temos concretamente? As bolsas americanas despencando. Ontem, já no fechamento, já derreteram. Hoje, o dólar no mundo todo em queda e no Brasil, mínima histórica. Nem sei em que patamar está o dólar agora, vou verificar daqui a pouco, mas estava em 5,62. Tem um efeito, né? Pelo menos assim, talvez na dimensão dos efeitos, o que você pode avaliar com a gente com relação ao tarifácio do Trump? Objetivamente, a gente pode encarar em alguns patamares isso. Primeiro patamar, está destruída a ordem mundial das regras comerciais. Foi para o chão, ruiu, implodiu. Vai depender muito do poder de reação da OMC. Concordo com todos os analistas que dizem que a OMC está na UTI, a Organização Mundial do Comércio. Concordo com todos. Porém, temos que esperar um pouco mais para entender o que pode vir daí. Segundo, eles atacaram fortemente os países com quem os Estados Unidos têm déficits e deixaram para atacar menos os países onde os Estados Unidos têm superávit. E uma terceira coisa que a gente pode inferir, aí já puxando para o lado que você falou, amigão, vai ter um rearranjo das cadeias globais de valor, um rearranjo das cadeias globais produtivas, porque se o mercado americano contrair, ou se houver uma alta inflacionária, ou qualquer turbulência dessa ordem dentro dos Estados Unidos, os países vão ter que buscar novos mercados e uma nova rodada de negociações comerciais deve aparecer em escala global. Então, neste exato momento, o peso sobre a Ásia é gigantesco. Então, como os asiáticos vão reagir? Incluo entre os asiáticos a Coreia do Sul e o Japão, que são aliados figadais dos Estados Unidos, também entraram nesse pacote, e promover um rearranjo
que seja favorável a acabar com a hegemonia comercial financeira dos Estados Unidos. Eu acho que o Trump falou, é tudo para nós ou nada. Então, nós estamos, nesse exato momento, numa mesa de pôquer. E por que eu quero dizer isso? Da onde eu tirei essa ideia? Porque, do jeito que foi anunciada a tarifa, e você lembrou muito bem, um show, né? Mais uma vez um show. Do jeito que essa tarifa foi anunciada, gente, infelizmente, dá para deduzir de que é contra os países e não contra produtos ou contra mercadorias, por assim dizer. Então, você pega tudo que vier da China, 34%. Tudo que vier do Japão, 26%. Tudo que vier não sei do que, tantos por cento. Calma, e os produtos? Como é que são ponto a ponto? Como é que vai dividir isso, né? Quer dizer, nem os emissários do Trump, nem os próprios assessores do governo sabem o que vai acontecer. Exatamente. Exatamente. Ficou muito perdido. Está todo mundo correndo atrás. Agora, tem que colocar um pouco a balança no lugar certo. Por que eu estou dizendo isso, Conde? Esses 10% que eles estão falando para o Brasil, Argentina e outros países sul-americanos e latino-americanos, pode ser só o começo da coisa. Foi um anúncio. Tudo vai depender das negociações daqui para frente. Então, ainda temos que esperar um pouco mais. O que me leva a crer que muitos países não vão ter tempo de esperar. Então, logo, logo, vão bater aqui na porta alguns parceiros novos. Logo, logo, nós vamos ser chamados para conversar em outros lugares, porque o que o Trump está fazendo, na minha opinião, não é só uma aplicação de tarifas, é um terrorismo tarifário. Ele estabeleceu ontem um terrorismo tarifário que é aleatório na visão geral, porque a forma com que eles tiraram as contas, até agora, a Universidade Minha Cabeça Laranja é a única que a gente sabe, né? E do jeito que eles estão promovendo a disseminação dessa notícia, deixou todo mundo emparedado. Então, nós entramos na era do terrorismo tarifário estadunidense, na busca de hegemonia, na busca de isolamento, unilateralismo, mais uma vez, e necessariamente a resposta vai ter que ser rápida, porque os países não têm tempo para esperar as ameaças futuras dos Estados Unidos. Onig, e com relação ao Brasil, que aliás, eu li, né, a percepção de que aquela velha expressão, né, a montanha pariu um rato, né? Tava todo mundo esperando o Trump chegar e fazer a devastação, e aí veio um traquezinho. Acho que dirigido ao Brasil, isso é consequente, né? Essa leitura. Como é que você acha que o Brasil se comporta diante disso? Tem que fazer alguma retificação? Sabe uma curiosidade que eu vi? A carne brasileira é taxada em 26,4% pelos Estados Unidos. Quer dizer, agora essa carne vai baixar para 10%? Então, é esse o detalhe. A gente não tem ainda o detalhamento disso. Ou será que vão ser mais 10% sobre os 26%? Vai para 28,6%. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Mesmo assim, é uma valorização estranha, Conde, muito estranha. No caso brasileiro, infelizmente, aqui eu tenho que dizer, eu assisti agora há pouco o embaixador Rubens Barbosa falando uma coisa que me deixou muito triste, que é hora do Brasil não retalhar, é hora de aguentar quietinho, é hora de, inclusive, rever o Mercosul, é hora, inclusive, de não sei o quê. Só faltou ele lamber. Esse Rubens Barbosa é ex-embaixador do Brasil ou dos Estados Unidos? Boa. Ótima pergunta, Conde. Ótima pergunta. Eu fiquei muito triste, né? Cara, lambe-botas, né? Assim, eu concordo que nós não precisamos entrar em nenhum tipo de histeria. Não é necessário. Nosso corpo diplomático sabe fazer as coisas. Agora, também não é necessário ficar esperando para ver onde vai bater as ideias desses republicanos estadunidenses. É hora da gente começar a correr. É hora da gente começar a buscar, entender as cadeias de valor.
talvez, Conde, aquilo que a gente conversou uma vez, nós estamos às portas de uma ressignificação dos BRICS. Quem sabe isso aí, né? Amplia ainda mais os laços, né? Aliás, quando o Trump ameaça o Irã, ele está ameaçando um integrante dos BRICS. Né? Ele começa a se meter, eu acho, em situações, em zonas muito perigosas para ele, né, Onig? Por falar nisso, eu queria que você comentasse essa tensão com o Irã, da questão da produção de energia nuclear, que é sempre uma coisa histórica do Irã e tudo mais. Eu até duvido que o Irã não tenha um artefato nuclear, quer dizer, um país daquele tamanho, com aquela população, né, com a inteligência que tem. Mas, enfim, isso aí você sabe explicar melhor do que eu, evidentemente. E a questão também da Ucrânia, né, em que pé que está a negociação para que haja ali um cessar-fogo. Eu sei que o Lula está sendo chamado para essa história pelo Zelensky e pelo Putin. E aí, Onig, atualiza para a gente. Aliás, está ligando a Ucrânia, o governo ucraniano está ligando para várias representações diplomáticas pedindo intervenção rápida, porque me parece, pelas análises que eu tenho feito, Conde, que as forças russas estão engrossando o caldo na fronteira. Ou seja, vem uma nova ofensiva russa. Então, isso é comum, sabe, Conde, em final de conflito. Já que vai acabar, vamos tomar mais um tequinho, sabe essas coisas? Está acabando, vamos tomar mais um teco. Então, eles estão começando a perceber isso e o Zelensky está apavorado nessa hora. Então, para os russos, também é um momento de transformação, porque vai ter que entrar uma negociação. Quase, eu diria que eu poderia dizer isso, Conde, em letras garrafais e com neon. Não cabe mais a guerra numa economia mundial tão abalada por esse tarifaço. Não cabe mais. Vai ter que chegar um denominador comum, um cessar-fogo, um armistício, alguma coisa vai ter que ter. Porque os europeus que estavam com a faca nos dentes, vão lá brigar, agora eles vão ter que se ver com os americanos no tarifaço. Então é importante a gente saber até onde vai isso, desse ponto de vista. E no caso do Irã, amigão, a coisa é bem séria, porque o Irã já deu mostras várias vezes de que não teria interesse na fabricação de armas nucleares. O problema é que os Estados Unidos tinha que manter esse discurso islamofóbico, esse discurso anti-oriental, porque ele precisava manter acesa o nacionalismo para intervir naquelas regiões petrolíferas propriamente ditas. No caso do Irã, inclusive, Conde, não sou só eu que falo, mas muitos amigos nossos, analistas de alto calibre, teoricamente, o conselho dos ayatolás proíbe arma nuclear, porque não é uma coisa de Deus. Sabe? Tem isso na formação do Irã, porque mata gente inocente. Então, é bom a gente começar. Mas isso também é uma coisa teológica. Mas o que eu quero dizer é que durante muito tempo havia a possibilidade do Brasil e a Turquia serem os fiéis depositários do urânio para evitar que houvesse uma acumulação de urânio no Irã a ponto de produzir arma nuclear. Né? Urânio e outros combustíveis. Não quiseram. Foi lá, o seu Obama fez o acordo, o Trump veio, rasgou o acordo. E agora que o Irã continua o seu programa de energia nuclear, e por que o Irã continua o programa de energia nuclear, gente? O Irã continua o programa de energia nuclear principalmente porque sabe que existe uma limitação do petróleo. Um dia esse petróleo não vai para frente. E a economia iraniana precisa continuar andando. Eles vão ter petróleo durante muito tempo, mas já pensam em novas fontes. Já pensam em novas fontes e diversificar a sua economia. Então, Conde, nas duas situações, eu acho que os Estados Unidos mexeu tanto o tabuleiro que não vai caber muitos outros movimentos para ele nos próximos meses, não. Essa metáfora é perfeita, né? Mexeu muito o tabuleiro, que não pode mexer tanto assim, mexeu em muitos pontos. E agora vai ficar complicado. Você percebe que o staff do Trump já não concebe mais para que lado ir, né? E Sim. O Trump ali errático. Aproveitando isso, pela questão da Groenlândia e o desejo, né? O fetiche do Trump de anexar a Groenlândia, eu fui ler sobre a história do Havaí. E o Havaí foi anexado.
Simples assim, né, o Nig? Sem muitos detalhes. Fizeram ali, quer dizer, claro que sabotaram, tinha um reinado ali, tinha uma monarquia, uma rainha, rainha. uma coisa bacana e tudo mais. Como é que você acha que essa questão da Groenlândia... Eu, na minha ingenuidade aqui, assim, tem alguém que possa impedir os Estados Unidos de anexarem a Groenlândia? Eu acho que a comunidade internacional ainda pode representar uma barreira para isso, e, lógico, muito mais política do que física material. Se eles partirem para coisa física, não. Se eles resolverem invadir, eles vão invadir e vão tomar aquilo com um piscar de olhos. O problema é que isso está minando a confiança da comunidade internacional nos Estados Unidos. Esses meses de governo Trump que nós estamos vivendo são meses que mudaram drasticamente não só o jogo como nós estávamos falando, mas a visão que o mundo tem dos Estados Unidos. Reparemos nós, amigas, amigos, Conde, reparemos nós que ninguém está gritando contra eles. Nem os inimigos mais sérios, não tem nada disso. Deixe eles jogarem a corda, vamos ver até onde eles têm corda, vamos ver até onde eles têm garrafa vazia para vender, o que eles podem fazer para depois a gente tomar as medidas. Mas isso não significa, como infelizmente o nosso ex-embaixador, uma pessoa inteligentíssima, falou que não é hora de dar resposta ideológica. Quem está dando resposta ideológica? Nós precisamos correr atrás agora. Ele se antecipa a uma resposta que não aconteceu, né? Tadinho, né? Ele já está também. Querer dar ordem. Né? E querer dar ordem, ó, fica você aqui, você lá, eu sei como fazer. Não, o senhor sabia. Agora é um outro mundo. É um outro mundo e a gente precisa tomar conta disso. Que mudou não só a cena brasileira, que muda o perfil do eleitor e a gente entra em curto-circuito com a pesquisa Quest, mas mudou o mundo. Qualquer pesquisa que se vá fazer agora na Europa, nos Estados Unidos, né, esses institutos têm que atualizar seus parâmetros, porque a coisa mudou demais, né? Psicologia, subjetividade. E no Brasil é isso que a gente está se deparando aqui com essa pesquisa Quest. Querido, você quer falar? Eu queria falar uma coisinha só, Conde. Uma coisa importante é que talvez o Trump e os seus aliados não estejam ligados que a indústria que ele quer atrair para gerar emprego nos Estados Unidos talvez não exista mais, hein? É uma indústria diferente em número de empregos, em formas produtivas, em cadeias de valor. Então, botar aquele cara com jaleco, fazendo discurso, que isso vai mudar, que agora vão ter milhares de plantas para gerar emprego, vai aqui na linha da Castelo, Anhanguera, quantas fábricas estrangeiras tem? Não é? O Trump está que nem o Rubens Barbosa, ele já não está ligando Lé com Cré mais. Eu estou achando que não está mesmo, Conde, você tem toda a razão. Você aí no Vale, você já ouviu falar, grandes montadoras cortaram o número de funcionários, grandes laboratórios estão cortando funcionários. Uma nova planta, lógico, vai contratar... Até o PT, que é o PT, que é teimoso, né? Já sabe que o mundo do trabalho mudou, né? E o Trump está acreditando nesse mundo do trabalho do século XX? Mudou. Outro dia, um ex-aluno que está na China mandou um filminho para mim, ele falou, ó, as fábricas, um pequeno filme, 1 minuto e meio. Aí tem as fábricas modernas de carro, robotizadas, tudo. E olha as fábricas que usam mão de obra em grande escala. Sabe aqueles carrinhos Matchbox? Sei. Lembra? É aqueles carrinhos que usam mão de obra. Tem um cara que gruda o plástico, o outro pinta, o outro... São essas coisas que não agregam muito valor. Então, as indústrias que agregam muito valor, que pagariam bons salários, eu não sei se elas existem. A gente está indo, o caminho, que seria o caminho, né, de uma civilização, seria assim, um horário de trabalho muito melhor, para que a gente possa ter, né, em vez do 6 por 1, 2 por 4, né, 2 por 5. Uma coisa assim, você descansa 5 dias, passeia, faz esporte, não sei o quê. Como os banqueiros, né? Como o dono do Banco Master, né? Que deu jantares suntuosos, né? E agora tá aí o Banco Master com um papagaio de 39 bilhões, né? Vai acabar caindo no nosso colo. Se o Galípolo, né, presidente do Banco Central, não vetar essa negociação que é pura podridão.
Meu Deus do céu, desculpa a minha desabafo aqui, mas é que essa questão do Master realmente é de tirar do sério. Olha só, deixa eu pegar comentários aqui do nosso público. A Elizabeth Belísio está aqui dizendo esse fatwa de liberação islâmica, né, está sendo revogada do Irã. E o Iêmen também já está recebendo ajuda para desenvolver armas nucleares. Enfim, o Trump ele tem a capacidade de promover um colapso, mas assim, ele acho que ele é tão destituído de credibilidade, Onig, que talvez fracasse, né? Essa tentativa de sabotar o mundo inteiro, né? É muito ambicioso, né? O Conde,